Disciplina Mecanismos de Polimerização, disciplina do professor doutor Hamilton dos Santos. Hoje vou falar um pouquinho do meu seminário sobre esse artigo selecionado, né? A gente pode perceber que é um artigo recente e nós temos aqui o título, né, traduzindo, significa modificação química do expopolissacarídeo de pululano por enxerto de poli 3-hidroxibutirato CO3-hidroxivalerato BHV via click geometry. Autores: Leide de Carvalho, autora principal. Contribuições dos autores Maria Luísa, da S. Paula, Rodolfo de Moraes, Giselda Alves, Thalita Lacerda, Júlio C. dos Santos, Hamilton M. dos Santos e Simone F. Medeiros. Essa pesquisa foi desenvolvida pelo Departamento de Engenharia Química, né, da Escola de Engenharia de Lorena, da Universidade de São Paulo, em parceria também com nós temos aqui as contribuições aqui também do Departamento de Biotecnologia, também aí referente à Escola de Engenharia de Lorena. O artigo ele foi publicado, né, no dia 29 de outubro de 2020. Então, um artigo recente. E fazendo aqui uma apresentação, né, de um resumo da ideia desse trabalho, ele faz um estudo sobre copolímeros biodegradáveis e biocompatíveis, né? Tem sido obra de estudo na atualidade, né, para o desenvolvimento de biomateriais para sistemas de liberação de drogas. Então, esse trabalho relata, né, a síntese e caracterização de um novo copolímero de enxerto de pululano G-poli 3-hidroxibutirato CO 3-hidroxivalerato PUG PH BHV, usando a química de clique. Estruturas de pululano bem definidas e funcionais, contendo grupos azida, né, PUM3, previamente preparados, né, pelo grupo de pesquisa, foram usados com sucesso para este propósito. E a poli, né, 3-hidroxibutirato CO3-hidroxivalerato, terminado em propargil, foi preparado via transesterificação, usando álcool propargílico como agente de transferência de cadeia, por uma reação de cicloadição alcinoazida catalisada por cobre, C1AAC, e o copolímero enxertado PUG-PHBHV foi obtido. As estruturas químicas dos polímeros foram avaliados por mecanismos de ressonância magnética nuclear de próton, ressonância magnética nuclear de carbono, o desaparecimento das bandas referentes às principais ligações evidenciou sucesso na reação de enxertia. E, além disso, também foi utilizado a difração de raio-x, calorimetria diferencial de varredura, análise termogravimétrica, né, foram utilizados para avaliar as mudanças na cristalinidade e no comportamento térmico do material. A cristalinidade remanescente da estrutura PUG-PHBHV evidencia a presença, né, de PHBHV. O PUG-PHBHV apresentou menores valores de temperatura máxima de degradação do
que os materiais de partida, indicando sua menor estabilidade térmica. Por fim, o material sintetizado é um biopolímero inovador, nunca relatado na literatura anterior. É um polímero biderivado e biodegradável quimicamente modificado, resultando em propriedades interessantes, que podem ser úteis para suas futuras aplicações como sistemas biomédicos de entrega controlada. Então, vamos agora a falar um pouquinho sobre essa introdução, né? Os trabalhos utilizados como referencial teórico para a pesquisa que resultou na produção desse artigo, né? Então, começo falando sobre os polímeros de fontes renováveis, né? Que são materiais interessantes devido às suas propriedades únicas e amplas aplicações na área biomédicas, é, suturas cirúrgicas, engenharia de tecidos e agente terapêutico como dispositivos de entrega são os usos típicos para essa tecnologia. No entanto, devido à limitação em encontrar todas as propriedades necessárias em um único homopolímero ou família polimérica, é comum encontrar a combinação de diferentes macromoléculas a fim de obter um material adequado para uma solicitação específica. Além disso, a modificação de polímeros se destaca por criar materiais capazes de formar estruturas importantes como nanogéis, hidrogéis e micelas, impactando nos requisitos de sistemas nanocarregadores. Entre os polímeros de base biológica, polissacarídeos e polihidroxialcanoatos são materiais biodegradáveis e biocompatíveis, que estão se tornando-se progressivamente mais importantes, apesar de serem relativamente no estágio inicial de desenvolvimento e comercialização. O pululan é um polissacarídeo produzido por um fungo semelhante à levedura Aurelobasidium pullulans, composto de unidades de maltotriose conectadas por ligações alfa. No corpo humano, o pululano pode se degradar sem ativar o sistema imunológico. Portanto, suas características de biocompatibilidade, não toxicidade, biodegradável, hidrofílica e não iônica contribuem para diversas pesquisas para aplicações biomédicas, como entrega de drogas e genes, engenharia de tecidos e sistema de ativação controlada por drogas. No entanto, este polissacarídeo não se automonta em solução aquosa devido à sua alta solubilidade em água. Assim, visando a sua aplicação em sistemas de liberação controlada de fármacos, é necessária uma modificação parcial do pululano com materiais hidrofóbicos, o que pode resultar em propriedades anfifílicas, permitindo para obter nanopartículas automontadas para a distribuição de drogas. A modificação química auxilia na combinação de características específicas de diferentes polímeros, resultando em um material único com propriedades interessantes. O polissacarídeo modificado é frequentemente necessário para combinar as vantagens de um polímero natural com outras substâncias, obtendo um único material com solubilidade, biodegradabilidade, estabilidade térmica e mecânica interessantes. Usando modificação química homogênea, diferentes grupos de funções podem reagir com os grupos hidroxila presentes na espinha dorsal dos polissacarídeos por esterificação, eterificação, deslocamento nucleofílico e reações de enxerto, resultando em uma estrutura específica como um material anfifílico. Anfifílico derivados de polissacarídeos são materiais vantajosos que podem se automontar em nanopartículas em solução aquosa, evitando o uso de solventes orgânicos e proporcionando o encapsulamento e o controle da liberação de fármacos. No presente estudo, né, relatamos a preparação de pululano quimicamente modificado por enxerto de poli-3-hidroxibutirato, CO3-hidroxivalerato, em sua estrutura.
Os copolímeros enxertados desenvolvidos demonstraram um grande potencial para sistemas de encapsulação de drogas. O copolímero foi preparado por meio de uma reação de cicloadição 1,3 dipolar alquina azida, também conhecido como reação química de Click, catalisada por cobre. O PHBHV, terminado em propargil, foi sintetizado por transesterificação usando álcool propargílico como agente de transferência de cadeia. Posteriormente, foi enxertado no pululano funcionalizado com azida PUN3, previamente sintetizado pelo grupo de estudo, né? O copolímero enxertado final demonstrou ser um promissor material biodegradável e biocompatível para sistemas de liberação de fármacos, que combina as características do purulano e do PHBHV, potencializando suas propriedades físico-químicas. Além disso, o copolímero PUG-PHBHV é um biopolímero inovador sintetizado pelo método versátil Click Química, um processo que nunca foi relatado na literatura anterior. Agora nós vamos falar sobre os materiais e os métodos, né? Então, na figura 1, apresenta aí a estrutura química do PUN3 utilizado no trabalho, com grau de substituição de DS igual a 0,08, previamente preparado, caracterizado conforme descrito na última publicação desse grupo de estudo, foi adquirido pela Sigma Aldrich St. Louis, Estados Unidos, de laurato de dibutila de estanho, DB 95%, Sigma Aldrich, né, São Paulo, Brasil, brometo de cobre, 98%, pela Sigma Aldrich, NN0, NN pentametil dietil entriamida, PMDTA, 99%, álcool propargílico, 99%, dimetil sulfóxido deuterato, o DMSO D6, 99,9% pela Sigma Aldrich, e cloroformo deuterato CD CL3, 99,8% Sigma Aldrich, foram usados como recebidos, né? Tolueno, da Ladcite, São Paulo, foi destilado a pressão atmosférica na presença de hidreto de cálcio. O N,N dimetil formamida, DMF, 99,8%, foi destilado sob a pressão reduzida na presença de hidreto de cálcio, sendo a água utilizada em todo o processo destilada e deionizada de outros solventes usados nas etapas de purificação do polímero, como o álcool etílico, o álcool metílico e éter etílico, foram usados sem qualquer purificação prévia. Síntese de poli, hidroxibutirato, CO e hidroxivalerato, terminado em propargil. Para o BHV, terminado em propargil, a metodologia utilizada foi adaptada de Lemeco et al., 2012. Né? Então, nós temos aí o esquema 1, como vocês podem ver nessa imagem. Quantidade de 20 gramas de BHV, 0,125 milimol, e 21,2 ml de álcool propargílico, 0,367 mol, foram misturados com 270 ml de tolueno em um frasco de fundo redondo. A mistura foi submetida à atmosfera de nitrogênio e agitada até a sua completa solubilização. Foi então submerso em um banho de glicerina a 110 graus Celsius em 1 grama de solução de dilaurato de dibutil lestanho, 1,5 milimol.
foi adicionado em 30 mililitros de tolueno, iniciado a reação de transesterificação e após 12 horas o sistema foi resfriado e precipitado em N-hexano frio e mantido por 24 horas a 0 graus Celsius. Um precipitado branco foi obtido por filtração e secagem a vácuo. Então, nessa imagem, a síntese do PHBHV terminado em propargil via transesterificação. Síntese de copolímero enxertado PUG-BHBHV. O enxerto de PHBHV alcim no backbone PUN3 foi obtido por meio de uma reação de cicloadição 1,3 dipolar entre azida e alcim usando um catalisador de cobre, como mostrado no esquema 2. Então, nós podemos ver aí o PUN N3, né? A sua estrutura, a sua forma. Aqui nós temos a reação, né, de ciclo-adição entre purulano funcionalizado com azida, né, PUN3, e o polihidróxido CO hidroxivalerato, terminado em propargil. Então, nós podemos ver as estruturas. Inicialmente, né, o 0, aqui, né, inicialmente 0,0803 gramas de PUN3, né, ou 0,039 milimol da unidade de azida foi acionada em um frasco de fundo redondo com 0,1593 milionésimos de grama de PHV alcino, né, 0,039 milimol e 8 mililitros de DMF. Após a dissolução completa sobre a atmosfera de nitrogênio e agitação rigorosa, 2,5 mililitros de solução de PMTTA, 171 miligramas por mililitro de PMTTA em DMF e 2,5 mililitros de solução de CuPr, né, brometo de cobre, 141,88 miligramas por mililitro de brometo de cobre DMF, foram adicionados ao sistema. O frasco foi selado e a mistura reacional foi agitada durante 120 horas a 60 graus Celsius. A mistura reacional foi precipitada em etanol logo após o término do tempo de reação. O precipitado foi filtrado e novamente solubilizado em DMF, que foi dialisado contra a água, destilada por 3 dias e liofilizada. Vamos agora falar sobre as caracterizações. Vamos falar agora sobre a ressonância magnética nuclear de próton, UH-NMR. As estruturas químicas do PHBHV modificado foram avaliadas por ressonância magnética nuclear de prótons em um espectrômetro Mercúrio VX300, Varian Palo Alto, CA, Estados Unidos, operando a 300 MHz. Os solventes utilizados foram o DMSO-T6 e o CdCl3, de acordo com a solubilidade específica de cada polímero. Ressonância magnética nuclear de carbono 13. A análise da ressonância magnética de estado sólido do carbono 13 foi realizada em um espectrômetro Varian Innova, Varian Palo Alto, Estados Unidos, com frequência do carbono 13 a 100,5 MHz, com o objetivo de acessar a estrutura química do copolímero enxertado, o PUG-PHBHV, bem como comparando com o PUN3 e o PHBHV alcino. As medições foram feitas com uma sonda Jack-Bossen de 7 mm, com dupla ressonância e ângulo de rotação mágico. Todos os experimentos foram realizados com uma rotação de 10 kHz
em torno de ângulo mágico, com tempos de contato para polarização cruzada de 1 milissegundo e tempo de 5 segundos entre as aquisições. Cromatografia de permeação em gel, o GPC. Os números de peso molecular, o MN, e dispersividade, D-I, do pH-PHV não modificado e do pH-PHV terminado em propargil foram determinados por cromatografia de permeação em gel, o GPC, usando um cromatógrafo Braze Walter GPC Estados Unidos, equipado com um detector de índice de refração, o RI 2414. O cloroformo, com 0,3% volume por volume, de trietilamina foi usado como diluente. A amostra foi preparada com uma concentração de 10 mg por mililitro, filtrada em um filtro de membrana de difluoreto de polivinil lideno, PVDF, modificado a 0,45 micrômetros e posteriormente injetada no equipamento. A taxa de fluxo do solvente era de 1 ml por minuto e a temperatura interna das colunas era de 30 graus Celsius. As curvas de calibração foram obtidas usando padrões de poliestireno monodisperso. O FTIR, a técnica de infravermelho transformada de Fourier, foi utilizado para identificar as funções orgânicas do polímero por uma avaliação qualitativa de um espectro sem FTIR, equipado com um acessório de reflexão total atenuado, o ATR. Cristal de diamante foi usado como elemento de reflexão interno e a resolução da análise foi de 4 por centímetro, ou 4 centímetros elevado a menos 1. Análise térmica. As propriedades térmicas dos copolímeros foram avaliadas usando análise termogravimétrica, o TGA, e calorimetria diferencial de varredura, o DSC. As medidas de DSC foram realizadas com o equipamento TA Instruments dos Estados Unidos, Q20. As amostras foram aquecidas a uma taxa de 10 graus Celsius por minuto, de menos 80 graus Celsius a 200 graus Celsius, sobre a atmosfera de nitrogênio. Termogramas foram obtidos pelo segundo ciclo de aquecimento para eliminar a influência da água nas amostras. A TGA foi realizada no equipamento STA-449F3 Jupiter NIT. Cerca de 12 a 15 mg das amostras foram pesadas e submetidas a aquecimento de 30 a 700 graus Celsius, com aquecimento na taxa de 10 graus Celsius por minuto, sobre a atmosfera de nitrogênio. Nós temos aqui também a difração de raio-x. Os padrões de difração de raio-x foram obtidos por PAN analítico Emperor ACMS 101, do Reino Unido, difratômetro em temperatura ambiente. O tubo de raio-x consistia em um material AL feito de cobre que emite radiação K-alfa, As análises foram realizadas usando um potencial de aceleração de 40 kV e corrente de 40 mA. Os experimentos foram conduzidos em uma faixa de varredura de 10 a 60 graus, 2 θ, um tamanho de etapa de 0,02 graus, ou 2 vezes θ, e um tempo de contagem de 50 segundos por etapa. Vamos agora falar sobre os resultados e discussões. Então, nós temos aqui esse gráfico, que foi o poli 3-hidroxibutirato, CO3-hidroxivalerato, terminado em propargil, os espectros da ressonância magnética no ferro de próton de álcool, propargil
argílico, né, o PHV não modificado e o PHV alquino são mostrados, né, nas figuras que se seguem aí, essa aí é a figura 2A até a 2C, respectivamente, enquanto que as massas molares é dispersão do PHV não modificados e do PHV alcino estão listados na tabela 1, né? Aqui essa tabela. O espectro de ressonância magnética por nuclear de próton, né? Está aí representado aí na figura 2A, é característico de um grupo propargil, de acordo com a literatura, né, que é utilizado pelos autores, né, exibindo ressonâncias, né, partes aí por ppm, né, partes por milhão, em deslocamentos químicos entre 4, né, nós temos aqui, ó, 4,25, né, então nós temos aqui esse deslocamento químico, 4,25. Para as ligações 2H, HC tripla C, CH2, representado aí por A, e 2,47, 1H, HC C tripla C, CH2, representado por B. Então, nós temos esse espectro, né, característico de um grupo propargil de acordo com a literatura exibindo ressonâncias. Então, nós temos a ressonância aqui em A e ressonância aqui em B, nas ligações do 2H, no HC dupla C, CH2. Já aqui na figura 2B, né, o espectro de ressonância magnética própria, mostra ressonâncias de 5,20 a 5,28 nas unidades de hidrogênio, CH, do HB e do HB representado por D e D0, né? Então a gente vê a ressonância aqui nessa região e nos pontos D e D0, respectivamente. E de 2,42 a 2,66, representados por C, né? Aqui também, apresentando aqui a ressonância entre o 2,42 a 2,66, 1,64, representado aqui pela letra E, 1,26, representado aqui pela letra G, e 0,88, representado aqui pela letra F. Né? Todos referiam-se aos prótons de cadeia principal do polímero antes de sua transesterificação. Tá? Depois nós temos aqui no C, no gráfico 2C, quando comparado aos espectros apresentados na figura 2C, as ressonâncias características do BHV são observadas, né? Mas a presença do próton da molécula de álcool propargílico ligado ao final da cadeia do PHV no deslocamento químico em 4,68, representado pela letra B, né, até aqui está representando, que está ausente no espectro mostrado na figura 2B, corrobora a funcionalização do PHV com grupos alcinos. Os dados, né, apresentados na tabela 1, que fornecem evidências sobre o sucesso da reação de transesterificação do PHV na presença de álcool propargílico. A massa molar foi determinada por dois métodos diferentes. O GPC, a cromatografia de permeação em gel, e a ressonância magnética nuclear de prótons, resultando, respectivamente, em 4.049 e 2.843 DA, né, dispersividade. O principal motivo da diferença entre os valores se deve ao padrão de poliestireno utilizado na análise de GPC, né, a cromatografia
de permeação em gel, que não possui o mesmo volume hidrodinâmico em THF. A fim de calcular a massa molar do PHV alcino, um valor de integração de 1 foi atribuído ao sinal da ressonância magnética por próton de 1H a 4,68 partes por milhão. Na figura lá representada na figura 2C da unidade do propargil. Em seguida, os sinais a 0,88 e 0,121, que representados por F e G na figura 2C foram integrados, resultando em 4,61 e 43,28, respectivamente. Esses valores de integração foram proporcionalmente multiplicados pelo peso molecular do respectivo monômero, somando a seguir. E em seguida, o peso molecular da unidade propargil foi somado ao cálculo anterior, referente ao grupo propargil presente no final da cadeia polimérica. Analisando os resultados de GPC, pode-se notar que o valor de Mn da massa do PHV alcino reduziu significativamente de 114.853 para 4.049 TA, quando comparado com os dados do BHV não modificado. Além disso, a dispersão diminuída de 2,86 para 1,54 demonstrou a homogeneidade das cadeias do copolímero após a transterificação. Assim, espera-se que esses resultados interessantes representem um potencial de aplicação do PHV alcino para futuras aplicações biomédicas. Os espectros de FTIR do PHV não modificado e do PHV funcionalizado com alcino apresentaram os alongamentos de 1.722 por centímetro, ou centímetro elevado a menos 1, em relação aos grupos carbonil do PHV. As bandas em 2.976 e em 2.929 centímetro elevado a menos 1, presente em ambos os espectros, são característicos do alongamento assimétrico e simétrico das ligações carbono-hidrogênio, respectivamente. O alongamento assimétrico do grupo carbono dupla oxigênio, o éster de PHV, é caracterizado pela banda em 1.278 por centímetro. A banda em 3.273 por centímetro, presente apenas no espectro mostrado na figura aqui, nessa figura, nós podemos observar a banda aí de 3.263 por centímetro, presente apenas no espectro mostrado na figura 3B, presente apenas no espectro mostrado na figura 3B, é característica do alongamento axial da ligação aqui, da ligação 3.263 por centímetro, presente apenas no espectro. A característica do alongamento axial da ligação carbono, tripla ligação e carbono-hidrogênio, e, portanto, caracteriza a funcionalização do PHV em grupos alcino. Então, nós temos aqui o grupo alcino. Aqui, nós temos aí o espectro do FTIR de PHV, aqui representado, e o PHV alcino não modificado após transesterificação com álcool propargílico, representado aqui embaixo. Vamos agora falar sobre o enxerto de PHV alcino, alquino, em cadeias POM3, via química clique. Os espectros da ressonância magnética do carbono 13, OM3, a gente pode ver na figura 4A, OGPHV representado aqui na C, ambos em comparação com o espectro da ressonância magnética
nuclear de carbono 13 do PHBalcino, né, representado aqui na figura 4b, mostraram ressonância antes e depois da reação de cicloadição. As ressonâncias, né, ppm em 101,198,5 do carbono anumérico em unidades de glicose ligadas a alfa, né, o 1, aqui o 1 e o 4, e alfa 1 e o 6 do POM3, né, nessa imagem, são menos evidenciadas no espectro do PUG, PH, PHV, mostrado na figura 4C, né? Aqui como nós podemos, aqui a unidade de glicose. E isso ocorre principalmente por dois motivos: a sobreposição dos picos do pH, PHV nos solventes deuterados usados para essa técnica. A análise, né, isso ocorre por dois motivos: a sobreposição dos picos do pH, PHV na mesma região e o maior ruído apresentado pelo sinal de análise do polímero enxertado. A análise teve a ser realizada no estado sólido devido à insolubilidade do PUG, pH, PHV nos solventes deuterados usados para essa técnica. No entanto, pode-se notar a presença de um pico predominante do PUM3 em 72,2 ppm no espectro copolímero, aí na imagem a gente pode observar. Além disso, a ressonância a 89,4 partes por milhão do ppm do carbono alcino na terminação do propagio desapareceu após o seu enxerto em pululano, indicando o sucesso da reação química de Click, a reação química de Click entre a azida e o alcino. Então, a gente pode ver as imagens. Analisando os espectros do FTIR, como a gente pode ver aqui nessa imagem, né, analisando os espectros FTIR do purulano, funcionalizado com a azida UM3, né, e PUG PHV, ambos comparados com o espectro FTIR de PHV alquino, pode-se notar o desaparecimento do alongamento característico relacionado à ligação carbono-nitrogênio, né? Carbono-nitrogênio, aqui ó, 2042 por centímetro, ao comparar com a figura 5C com a figura 5A. Este fato evidencia a enxertia do copolímero PHBHV em cadeias de purulano por meio da química de Click. Além disso, a aparência do alongamento em 3.375 por centímetro correspondente à ligação OH, da figura 5C. Então, aqui nós temos, aqui, ó, 5. Aqui, ó, 5C. Caracteriza a presença do purulano remanescente, grupo hidroxilo com polímero enxertado obtido. Finalmente, o alongamento axial em 1722, né, aqui nessa região, por centímetro da ligação carbono-oxigênio, C do observado na é tipo de grupos carbonil de cadeias de pH, BHV, conforme cobrado pela a figura 5B, aqui, ó. Esses resultados evidenciam o sucesso da reação química do Click. As figuras, né? Vamos agora lá para as figuras, né? As figuras de 6 a 8, respectivamente, revelam os resultados relativos ao comportamento térmico, né? O D calorimetria diferencial de varredura, a degradação TGA, né? A análise termogravimétrica, e a cristalinidade, né? A difração de raio-x do copolímero enxertado preparado por UG-PH-PHV. Termogramas DSC mostram na figura 6 revelam comportamento térmico diferente entre o pH
PHV alcino e o copolímero enxertado PUG-PH, PHV, conforme discutido anteriormente, né, por Carvalho, né, em 2020. O N3 mostrou nenhuma temperatura de transição vítrea clara, né, o TG, nem pico de fusão cristalino, TM. Isso ocorre devido à variabilidade das propriedades dos pululanos e depende do meio de cultura usado para a produção e a tendência de reter umidade, especialmente para um polímero hidrofílico, como o pululano. O termograma do pH-PHV alcino revelou dois picos de fusão, a 122,2 graus Celsius e 136,8 graus Celsius, tornando a proximidade dos valores, né, resulta em uma sobreposição dos picos. A gente vê a figura 6b, né? A presença desses dois picos é justificada pela fusão de cristais com diferentes espessuras lamelares ou estruturas cristalinas, que ocorre por uma redução drástica da temperatura, resultando na formação de cristais com baixa homogeneidade. A fusão recristalização-fusão do pH-PHV, bem como os valores encontrados, são próximos a outros previamente relatados na literatura. Quando as cadeias de pH-PHV foram enxertadas em pululano, obtendo copolímero UG-pH-BHV, uma mudança significativa no ponto de fusão foi observada. Além disso, a diminuição da soma dos picos de entalpia de fusão do pH-PHV alquino, juntamente com o desaparecimento do pico de cristalinidade, na figura aí 6b, quando comparado com o valor de 46 graus Celsius, na figura 6a, corrobora com a afirmação de que a cristalinidade do pH-PHV foi afetada após o seu enxerto em cadeias amorfas de pululano. Então, dando continuidade, as análises, né, que nós vamos fazer aqui, nós temos aqui o peso e o percentual em peso, a temperatura e aqui o DTG, né? As análises termogravimétricas dos polímeros usados na reação química de Click e de seu produto de reação possibilitaram uma avaliação da estabilidade térmica dos materiais. O comportamento pululano mostrado nessa imagem, na figura aí 7A, apresentou três estágios de perda de massa. O primeiro é quando a temperatura máxima é de 90 graus, 90 graus, é devido à vaporização da umidade absorvida pelo material. Aqui, né, nós temos aqui, 90 graus, né? O comportamento pululano mostrado na figura apresentou três estágios de perda de massa, tá? O primeiro, quando a temperatura máxima é igual a 90 graus, aqui a gente pode ver, aqui a perda de massa, é devido à vaporização da umidade absorvida pelo material hidrofílico. A segunda, quando a temperatura máxima é igual a 318, a gente pode observar aqui, é devido à desintegração das cadeias macromoleculares de pululano. E, finalmente, o terceiro, quando a temperatura máxima é igual a 556 graus Celsius. Resulta da degradação dos subprodutos do polímero, que é os anéis, né? Corrigindo, os anéis de sacarídeo. Na figura aqui 7b, o comportamento do pH-PHV alcino mostrou um único estágio de decomposição térmica, a 269 graus Celsius, que ocorre principalmente por um mecanismo de cisão de cadeia aleatória, não radical, e envolvendo um estado de transição de anel de 6 membros. Para a degradação térmica do copolímero UG-PH-BHV, três degradações foram observadas em três estágios de perdas. A 124, aqui 124, 215 e 265 graus Celsius, respectivamente. Comparando todos os termogramas obtidos, percebe-se que o UG-PH-BHV apresenta menores valores de temperatura, de degradação
indicando sua menor estabilidade térmica. A presença de grupos amina do 1,2,3-triazol pode potencializar a degradação do copolímero, como os produtos de decomposição, aminas ou prótons ácidos podem aumentar a reação de cisão em cadeias aleatórias do polihidroxialcanoato. A análise da difração de raio-x, né? Vamos ver aqui. Confirmou a cristalinidade parcial do pH aqui nessa imagem, né? A análise da difração de raio-x confirmou a cristalinidade parcial do PHV alcino, apresentando picos característicos do material, como nas coordenadas 0,20, 1,10, 1,11 e 1,21. Porém, após sua enxertia em cadeias de purulano, cuja a estrutura amorfa é mostrada no difratograma da figura 8A, uma redução dos picos de cristalinidade dos copolímeros enxertados com UG-PH-PHV pode ser observado aqui no 8C, tá? Em comparação com o pH-PHV alcino inicial. Os picos de cristalinidade menos intensos que restantes na figura 8C, né? 8C, caracteriza a presença da estrutura UG-PH-PHV enxertado com o pH-BHV. Essa redução de intensidade pode ser atribuída à presença de purulano no material. E chegando aí na reta final, na parte de conclusões, né, neste trabalho, o polissacarídeo purulano foi modificado quimicamente através de um enxerto de poli-3-hidroxibutirato CO3-hidroxivalerato em seu backbone via química de clique. Foi usado purulano funcionalizado com azida previamente preparado e o pH-BHV alcino sintetizado por meio de uma reação de transesterificação. Os polímeros funcionalizados foram então conjugados via CuAAC para a síntese de PUG-PH-PHV. A estrutura química dos copolímeros enxertados foi caracterizada por técnicas de ressonância magnética nuclear de próton e técnica de infravermelho com transformada de Fourier. Outras análises foram realizadas para demonstrar a modificação do índice térmico de cristalinidade dos materiais, como as técnicas DSC, né, calorimetria diferencial de varredura, o TGA, análise termogravimétrica, o XRD, que é a difração de raio-x. Portanto, pela reação do CuAC, né, do cobre, um novo material foi desenvolvido a partir de polímeros biodegradáveis, bem conhecidos, resultando em um copolímero final com propriedades interessantes para futuras aplicações na área médica, né, biomédicas, por conta da sua biodegradabilidade, cristalinidade reduzida. A metodologia do cobre, né, AAC, tem as vantagens de controlar a quantidade e o tamanho do polímero, sendo enxertado na estrutura do purulano, variando de acordo com o grau de substituição obtido a partir da modificação do polissacarídeo. Além disso, este método de síntese de copolímero garante a permanência dos grupos hidroxila do purulano sem outras modificações, mantendo as propriedades hidrofílicas do polissacarídeo. Além disso, os polímeros utilizados para a síntese deste novo copolímero enxertado, purulano e PH-BHV, são biocompatíveis e biodegradáveis, possibilitando o desenvolvimento de um material único com grande potencial para dispositivos biomédicos. Por fim, é importante destacar que o copolímero enxertado UG-PH-BHV é um biopolímero inovador, cuidadosamente elaborado, considerando suas futuras aplicações na elaboração de partículas para o encapsulamento de princípios ativos e a avaliação de sistemas de liberação controlada. Portanto, o UG-PH-BHV tem um bom potencial para ser aplicado na área biomédica, principalmente como
como medicamento, principalmente como medicamento de sistema de entrega. Aqui nós temos as referências, né, que foram utilizados para a elaboração desse trabalho. A gente vê que os trabalhos que eles utilizaram são trabalhos recentes, de 2015, 2018, 2017. E eu termino por aqui. Agradeço a atenção de vocês. Um forte abraço, Feliz Natal e um excelente 2022.